Language Not Registered for Generation, no vizinho Chile, a seleção argentina chegou à Copa do Mundo com o orgulho de uma nação futebolística ávida por reafirmar sua posição. Com uma geração de jogadores elegantes e tenazes, eles trouxeram um estilo de jogo ofensivo e vibrante, um futebol ao estilo tango, onde a técnica individual era reverenciada e o espírito de luta ardia em suas veias. Embora sua jornada não tenha terminado com um troféu de ouro, o legado que deixaram se tornou parte inesquecível da memória dos torcedores na terra das listras azuis e brancas. Mas por trás daqueles breves momentos de glória em campo, jazem destinos muito individuais. Mais de Language Not Registered for Generation anos se passaram, e o tempo deixou marcas diferentes em suas vidas. Vamos revisitar as trajetórias turbulentas de Language Not Registered for Generation das figuras mais icônicas, aqueles que formaram a alma daquela geração argentina. Silvio Marzolini era a personificação da elegância e sofisticação. Os Language Not Registered for Generation anos surgiu no cenário mundial com um romântico penteado loiro e um estilo de jogo que lembrava o de um artista se apresentando em um grande palco. Marzolini não era apenas um lateral esquerdo comum. Ele redefiniu a posição com suas habilidades ofensivas e defensivas completas e sua apurada visão tática. Na Copa do Mundo de Language Not Registered for Generation, no Chile, jogou os Language Not Registered for Generation minutos completos, demonstrando uma incrível compostura para sua idade. Após o sucesso no torneio, a carreira de Marzolini floresceu no Boca Juniors, onde se tornou um ícone imortal com mais de Language Not Registered for Generation jogos e inúmeros títulos nacionais. Ele é reconhecido mundialmente como o melhor lateral esquerdo da Copa do Mundo. De Language Not Registered for Generation e uma das maiores lendas da história do futebol argentino. A vida pessoal de Marzolini também foi repleta de histórias de integridade. Ele foi um marido e pai exemplar, sempre mantendo uma postura digna e evitando escândalos chamativos. No entanto, essa jornada gloriosa chegou a um fim abrupto. Language Not Registered for Generation de Julho de Language Not Registered for Generation. Silvio Marzolini faleceu aos Language Not Registered for Generation anos, devido a um câncer e complicações decorrentes de um AVC. Sua morte deixou um enorme vazio nos corações dos torcedores do Boca Juniors e do mundo do futebol. O legado de Marzolini não se resume apenas às suas defesas espetaculares, mas também representa um marco de ética e talento de uma lenda imortal. Raul Belén chegou à Copa do Mundo de Language Not Registered for Generation, aos Language Not Registered for Generation anos, como figura central do ataque, apelidado de O Mágico. Possuía velocidade estonteante e cruzamentos precisos como milímetros, sendo o principal municiador de bolas para os atacantes. A atuação de Belén no Chile demonstrou a compostura e a experiência de um craque no auge da carreira. Após o torneio, continuou sendo um ídolo no Racing Club, onde foi celebrado como um dos melhores pontas da história do clube. Fora de campo, Belén era um homem generoso, sempre disposto a ajudar seus companheiros, e desfrutava de uma vida familiar feliz e reservada. Não buscou a fama, optando por uma vida simples após a aposentadoria, dedicando-se a hobbies pessoais e à comunidade local. A imagem de um jogador de futebol extravagante transformou sua vida, tornando-o um cavalheiro refinado e respeitado aos olhos de todos. No entanto, essa jornada mágica teve que chegar ao fim. Language Not Registered for Generation de Agosto de Language Not Registered for Generation. Raul Belén faleceu aos Language Not Registered for Generation anos. Sua morte levou consigo uma parte da alma do Racing Club. O legado do mágico viverá para sempre em filmes antigos e nos corações daqueles que amam o futebol bonito. Héctor Facundo, que integrava a seleção argentina naquele ano, era um ponta tenaz e corajoso. Os Language Not Registered for Generation anos. Fez história ao marcar o único gol da vitória da Argentina sobre a Bulgária na estreia do campeonato, no Chile. Com seu espírito combativo e habilidade no drible, Facundo deixou uma marca indelével como um herói silencioso. Sua carreira esteve intimamente ligada ao San Lorenzo e ao Huracán, onde sempre foi um pilar fundamental graças ao seu trabalho em equipe e dedicação. Após o torneio de Language Not Registered for Generation, Facundo seguiu sua carreira de forma constante, porém discreta. Fora de campo, era uma pessoa reservada, que levava uma vida tranquila e sempre priorizava a família. Era um homem devoto, e participava frequentemente de atividades beneficentes em sua paróquia.
A imagem de um guerreiro pronto para se sacrificar em campo parece ter se enraizado em sua vida, transformando-o em um guardião leal de sua família e de seus valores morais. Contudo, essa jornada tranquila e significativa chegou ao fim. Language not registered for generation de novembro de language not registered for generation. Héctor Facundo faleceu aos language not registered for generation anos. Sua morte deixou uma imensa sensação de perda na comunidade de San Lorenzo. O legado que ele deixou não foi apenas seu objetivo histórico, mas também uma história de vida inspiradora sobre humildade. Federico Sacchi, no torneio de language not registered for generation, personificava o jogo defensivo inteligente. Aos language not registered for generation anos. Ele não precisava de força bruta para dominar os adversários. Em vez disso, confiava em passes sutis para quebrar a pressão e em uma percepção situacional magistral. Aos olhos dos torcedores, Sacchi jogava futebol como se estivesse escrevendo poesia na grama. Após suas brilhantes atuações no Chile, sua carreira continuou a florescer no Racing Club e depois no Boca Juniors. Sacchi era um jogador raro, respeitado por ambos os lados por seu estilo de jogo nobre. Fora de campo, era um homem introvertido, um admirador do futebol bonito e sempre acreditou que o esporte deve caminhar lado a lado com a educação. Após se aposentar, dedicou grande parte do seu tempo ao desenvolvimento de jovens em sua cidade natal, Rosario, onde era considerado um mentor para mentores. Levou uma vida tranquila, encontrando felicidade na alegria de seus alunos e sempre equilibrando a glória do passado com um presente simples. A imagem de um artista gracioso em campo parece ter se enraizado em sua vida, transformando-o em um símbolo de elegância no futebol. No entanto, essa jornada poética chegou ao fim. Language not registered for generation de Junho de language not registered for generation. Federico Sacchi faleceu aos language not registered for generation anos em Rosário. Sua morte privou o futebol argentino de uma de suas mentes táticas mais brilhantes. Seu legado não se resume a troféus, mas a uma filosofia de futebol humano e belo. Rubén Navarro. Aos language not registered for generation anos. No Chile. Language not registered for generation. Era um zagueiro central apelidado de Racha Brava, o Machado de Ferro. Ele era conhecido por seu estilo de jogo poderoso e destemido, e por sua disposição em usar o corpo para bloquear os adversários. Naquele time, Navarro era a voz firme da defesa. Após o torneio, ele se tornou o lendário capitão do Independiente, levando o time a conquistas históricas da Copa Libertadores. Fora de campo, em contraste com sua aparência durona, Navarro era um homem íntegro e de bom coração. Ele dedicou grande parte do seu tempo à gestão do futebol e sempre lutou pelos direitos dos jovens jogadores. A imagem de um machado de aço avançando em campo é um interessante contraste com a de um pai gentil que sempre amou e protegeu sua família na vida real. No entanto, essa jornada inspiradora teve um fim trágico. Language not registered for generation de Julho de language not registered for generation. Rubén Marino Navarro faleceu aos language not registered for generation anos, vítima de um ataque cardíaco fulminante. Sua morte representou uma grande perda para o Independiente e para o futebol argentino. Sua história de vida continua a nos lembrar do poder da força de vontade e da lealdade. José Sanfilippo chegou ao torneio como um dos maiores atacantes da história da Argentina. Aos language not registered for generation anos. Era um verdadeiro matador na área, com um instinto goleador implacável. Foi Sanfilippo quem marcou o gol decisivo contra a Inglaterra naquele torneio. Com seus reflexos rápidos e versatilidade na finalização, deixou uma marca indelével no coração dos torcedores. Após a Copa do Mundo, sua carreira foi uma jornada de conquistas, repleta de gols no San Lorenzo, Boca Juniors e até mesmo em times do Brasil. Sanfilippo era conhecido por sua franqueza, às vezes controversa por suas declarações profissionais incisivas, mas ninguém podia negar seu talento. Sua vida pessoal se entrelaçou com empreendimentos comerciais e, mais tarde, com sua atuação como comentarista de futebol na televisão. Ele sempre soube manter a chama da paixão acesa, mesmo depois de deixar os gramados. A imagem de um atacante frio e implacável em campo parece ser um completo contraste com o, hoje, aos language not registered for generation anos. José Sanfilippo ainda vive uma vida vibrante em Buenos Aires. Embora não esteja mais no auge de sua forma, suas partidas ainda são assistidas pelos torcedores com o respeito devido a um dos maiores artilheiros da história. Sua trajetória é um testemunho de seu intenso amor pelo futebol e de sua dedicação inabalável.
Aos language not registered for generation anos. Antônio Roma era o goleiro mais confiável da Argentina. Com suas defesas espetaculares e reflexos relâmpago, ganhou o poderoso apelido de Tarzan dos torcedores. Roma jogava com foco intenso e uma força de vontade inabalável, dando um grande impulso moral à equipe nos momentos mais difíceis. Após o torneio, sua carreira no Boca Juniors se tornou lendária. Foi o goleiro titular por uma década e conquistou inúmeros campeonatos nacionais. Fora de campo, Antônio Roma era um homem forte e decidido, mas muito afetuoso com seus torcedores. Participava ativamente de atividades sociais e era uma grande inspiração para as futuras gerações de goleiros por meio de cursos intensivos de treinamento. A imagem de um goleiro resiliente parecia permear sua vida, tornando-o um pilar sólido para sua família e comunidade. No entanto, essa jornada corajosa chegou ao fim. Language not registered for generation. De janeiro de language not registered for generation. Antônio Roma faleceu aos language not registered for generation anos devido a problemas respiratórios. Sua morte deixou um enorme vazio nos corações daqueles que amavam as cores azul e amarela do Boca Juniors. O legado de Tarzan viverá nas histórias dos maiores goleiros. Aos language not registered for generation anos. Vladislav Kapp era um meio-campista versátil, com um estilo de jogo incrivelmente inteligente e completo. Apesar de sua ascendência polonesa, seu coração pertencia inteiramente à Argentina. E ele foi uma peça fundamental na ligação entre as linhas da seleção argentina na Copa do Mundo de Language Not Registered for Generation, no Chile. Após o torneio, sua carreira como jogador continuou brilhantemente no River Plate, e mais tarde ele se tornou treinador. Kapp possuía uma mente tática à frente de seu tempo, levando a seleção argentina à Copa do Mundo de Language Not Registered for Generation. Fora de campo, era um profissional disciplinado e metódico, mas sempre manteve uma relação próxima com seus jogadores. Viveu uma vida vibrante e apaixonada, passando por muitos clubes diferentes. A imagem de um maestro controlando o jogo em campo parecia ter se enraizado em sua vida, transformando-o em um brilhante estrategista à beira do campo. No entanto, essa jornada apaixonante chegou a um fim prematuro. Language not registered for generation de setembro de language not registered for generation. Vladislav Kapp faleceu aos language not registered for generation anos, vítima de uma grave doença, enquanto treinava o River Plate. Sua morte, no auge da carreira, deixou uma dor imensurável. O legado que ele deixou é uma filosofia de futebol moderna que permanece valiosa até hoje. Juan Carlos Oleniak era um dos jogadores mais jovens da equipe, tendo acabado de completar Language Not Registered for Generation Anos. Com seu estilo de jogo apaixonado e destemido, e seu grande potencial para criar momentos decisivos, ele foi uma peça tática crucial para a comissão técnica. Após o torneio, o talento de Oleniak o levou ao México, onde se tornou um dos melhores jogadores estrangeiros da história do Veracruz. Fora de campo, Oleniak é uma pessoa otimista e de espírito livre, que sempre contagia com energia positiva as pessoas ao seu redor. Após se aposentar, ele vive uma vida tranquila, participando de atividades comunitárias e passando tempo com seus filhos e netos. Parece que o espírito jovem que demonstrava em campo permanece presente em sua vida, ajudando-o a superar os altos e baixos da vida com um sorriso. Hoje, aos language not registered for generation anos, Juan Carlos Oleniak ainda desfruta de uma velhice tranquila em sua cidade natal. Embora sua velocidade ao correr já não seja a mesma de outrora, seus olhos ainda brilham de orgulho sempre que fala do verão de Language Not Registered for Generation no Chile. Sua trajetória é um testemunho de uma juventude brilhante e uma velhice serena. Aos Language Not Registered for Generation Anos, Raúl Páez. Jogando pela Argentina naquele ano, era um zagueiro incrivelmente sólido e confiável. Ele não era do tipo que se exibia, mas sim um herói discreto que se destacava consistentemente em neutralizar os ataques adversários. Na Copa do Mundo de Language Not Registered for Generation, no Chile, Páez jogou com foco e responsabilidade máximos. Após o torneio, ele continuou dedicando seus melhores anos ao San Lorenzo, tornando-se um dos zagueiros mais queridos, graças à sua lealdade e profissionalismo. Fora de campo, Páez era um homem humilde, que vivia uma vida virtuosa e era devotado à família. Ele manteve uma vida discreta, evitando os holofotes da mídia após a aposentadoria. A imagem de um protetor silencioso em campo permeou sua vida, tornando-o um homem de confiança aos olhos de seus amigos e familiares.
No entanto, essa jornada dedicada chegou ao fim. Language not registered for generation de Yunho de language not registered for generation. Raul Paes faleceu aos language not registered for generation anos. Sua morte deixou uma profunda tristeza em todos que admiravam seu estilo de jogo disciplinado e seu caráter nobre. Seu legado é uma lição de profissionalismo e lealdade inabalável. Marcelo Pagani, então como apenas language not registered for generation anos, trouxe um talento e uma velocidade incríveis ao ataque da Argentina. Jogava com espontaneidade e criatividade, transformando cada movimento no campo chileno em uma dança. Após o torneio, o talento de Pagani chamou a atenção de clubes europeus, levando-o à ilustre Inter de Milão. Apesar dos desafios em sua carreira italiana, ele sempre manteve a elegância do futebol sul-americano. Fora de campo, Pagani era um apreciador de arte e música, sempre encontrando beleza em todos os aspectos da vida. Após se aposentar, retornou à sua cidade natal, Rosario, e viveu uma vida plena, participando de atividades culturais e ensinando futebol para crianças. A imagem de um artista do futebol refletia-se de forma peculiar em sua vida, um completo contraste com o destino turbulento de um jogador que atuava no exterior naquela época. Hoje, aos language not registered for generation anos, Marcelo Pagani continua a viver uma vida inspiradora em Rosário. Ele permanece um mentor experiente, marcando presença frequentemente em eventos para inspirar a nova geração de jogadores. Cada passo que deu na sua juventude continua a ser uma fonte de inspiração para aqueles que apreciam o futebol bonito. Aos language not registered for generation anos, Alberto Sainz era um jogador versátil, demonstrando imensa resistência e disciplina inabalável. Na Copa do Mundo de language not registered for generation, ele preenchia as lacunas, defendendo os flancos com incrível tenacidade. Após o torneio, a carreira de Sainz floresceu no River Plate e, posteriormente, no Argentinos Juniors. Ele era conhecido por nunca desistir, lutando sempre até o último minuto. Fora de campo, Sainz era um pragmático. Após se aposentar, dedicou-se aos negócios e a uma vida estável com sua família. Valorizava a amizade e mantinha bom contato com seus ex-companheiros de equipe. A imagem de um homem trabalhador em campo se estendeu para sua vida pessoal, transformando-o em um empresário de sucesso e um pai exemplar. No entanto, essa árdua jornada teve que chegar ao fim. Language not registered for generation de setembro de language not registered for generation. Alberto Sainz faleceu aos language not registered for generation anos. Sua morte deixou um profundo sentimento de perda para aqueles que admiravam seu estilo de jogo dedicado. Seu legado não é apenas de vitórias, mas também uma história de vida repleta de resiliência. Aos language not registered for generation anos, Antônio Ratin já era um verdadeiro líder no meio-campo da Argentina. Com sua estatura imponente e olhar penetrante, ele controlava o meio-campo com um espírito combativo feroz e uma visão tática magistral. A atuação de Ratin contra o Chile em Language Not Registered for Generation foi apenas o começo de uma carreira gloriosa, na qual se tornou o grande capitão tanto do Boca Juniors quanto da seleção argentina. Ratin é famoso pelo incidente da cadeira em Wembley. Language Not Registered for Generation, um símbolo de resistência e orgulho nacional. Fora de campo, ele era uma figura forte, decisiva e influente. Após se aposentar dos gramados, entrou para a política e tornou-se membro do parlamento, sempre lutando pelo bem-estar da sociedade. A imagem de guerreiro e líder em campo refletia perfeitamente sua vida. Ele sempre estava na linha de frente em todas as situações. Hoje, aos language not registered for generation anos, Antônio Ratin continua sendo uma grande lenda viva do futebol argentino. Embora não esteja mais diretamente envolvido com o futebol, sua paixão e liderança continuam sendo uma fonte inesgotável de inspiração para a geração mais jovem. Ele viveu uma vida gloriosa e continua sendo reverenciado pelos torcedores como um rei sem coroa. Aos language not registered for generation anos, José Ramos Delgado personificava compostura e confiabilidade. Embora tenha disputado apenas uma partida no Chile devido a considerações táticas, sua classe era inegável. Após o torneio, a carreira de Delgado deu uma guinada brilhante quando ele se transferiu para o Brasil para jogar no Santos. Lá, tornou-se um companheiro próximo e capitão do rei do futebol, Pelé, conquistando inúmeros títulos de prestígio.
Fora de campo, Delgado era um líder nato, capaz de conectar pessoas com sinceridade e profundo conhecimento de futebol. Após se aposentar, fez sucesso como técnico e comentarista. A imagem de um herói silencioso, um pilar de apoio para grandes estrelas em campo, parece ter se enraizado em sua vida, tornando-o uma grande personalidade respeitada pelas potências do futebol argentino e brasileiro. No entanto, essa jornada gloriosa, repleta de amizade, chegou ao fim. Language not registered for generation de dezembro de language not registered for generation. José Ramos Delgado faleceu aos language not registered for generation anos, vítima da doença de Alzheimer. Sua morte deixou um enorme vazio nos corações dos torcedores do Santos e do futebol sul-americano. Seu legado é uma história de vida inspiradora, marcada pela dedicação e pela estatura de um verdadeiro líder.